É muito comum no final do ano a gente fazer, né, aquelas promessas, né, na virada ali do ano, e eu sempre vejo muitas pessoas colocando como meta, né, para o ano seguinte emagrecer. E ao mesmo tempo que eu vejo muitas pessoas colocando o emagrecimento como uma das metas, o que acontece? É muito comum ver as mesmas pessoas que prometem isso entrar ano e sair ano e não conseguir emagrecer. Por que isso acontece com muita frequência? Porque as pessoas elas têm uma tendência a adiar. Então, por exemplo, eu vou iniciar o meu processo de emagrecimento em janeiro. Aí não começa, aí fala assim, vai ter o carnaval, então eu vou esperar passar o carnaval para eu poder iniciar. Aí vem o carnaval, passou o carnaval. Aí a pessoa fala assim, não, vai vir a Páscoa, então eu vou esperar a Páscoa passar para eu conseguir iniciar o meu processo e por aí vai, né? Então é lembrar do que eu falei com vocês na live anterior. Se o emagrecimento é uma prioridade na vida de vocês e vocês de fato querem emagrecer, vocês vão precisar de colocar esse processo como uma prioridade na vida de vocês. Por quê? Porque o mundo não vai parar para vocês emagrecerem. Vai ter final de semana vai continuar acontecendo, vão ter feriados, os feriados vão continuar acontecendo, né? E se você for esperar tudo passar, você nunca vai atingir o seu objetivo. Você vai só adiar cada vez mais. E vai chegar o final do ano, vão virar festas de final de ano e mais uma vez vai vir aquela desculpa de que, eu vou esperar passar o final do ano para eu iniciar no ano seguinte. E aí entra ano e sai ano e não alcança, né, aí o seu objetivo do emagrecimento, não alcança o corpo que você se sente bem, aquele corpo, né, que você tanto sonha em ter. Então é muito importante, né, que ao entrar no processo de emagrecimento, vocês tenham esse processo como uma prioridade na vida de vocês e que vocês entendam qual é a importância desse processo de fato para vocês. Por que eu quero emagrecer? Quais são os benefícios que eu vou colher ao entrar no processo de emagrecimento? O que vai acontecer na minha vida? O que eu vou colher de bom quando eu emagrecer? Eu vou aumentar minha autoestima, eu vou vestir as minhas roupas e eu vou me sentir bem com aquelas roupas, eu vou resgatar roupas que estão lá no meu armário guardadas há muito tempo e que há muito tempo eu não consigo vestir. Eu vou me olhar no espelho e eu vou me sentir bem, eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou melhorar a minha saúde, eu vou melhorar a minha relação com meu marido. Enfim, gente, são inúmeros benefícios. Cada uma de vocês vai ter aí seus próprios benefícios e vai enxergar esse processo de uma forma, né? Mas é muito importante que antes mesmo de entrar, vocês consigam visualizar quais são os ganhos que vocês vão ter ao emagrecer, quais são os benefícios que esse processo ele vai proporcionar aí na vida de vocês. Por quê? Porque esses motivos é o que vai o quê? Fortificar vocês nesse processo. Visualizar os motivos e os benefícios desse processo vai ajudar com que vocês superem as dificuldades desse processo, vai ajudar na motivação para que vocês apliquem aí o que é necessário para vocês alcançarem o objetivo de vocês, tá bom? Então, pra gente entrar aí, né, em um dos passos aí para o emagrecimento, para vocês iniciarem o processo de vocês, é para vocês, né, não fazerem despedida. Vocês já ouviram aí, né, muitas pessoas falando, ou até mesmo aí vocês mesmas, né, devem se identificar com o fato de fazer despedida antes de iniciar uma reeducação alimentar, antes de iniciar aí uma mudança de hábitos. E por que que as pessoas fazem despedida? Porque elas têm aquele pensamento assim, vou começar minha dieta na segunda-feira, então deixa eu comer tudo que eu posso e tudo que eu devo no final de semana, porque depois eu não vou poder comer mais. A pessoa já entra no processo de emagrecimento se privando. Ela já entra achando que ela não vai poder comer mais nada do que ela gosta. Então ela quer o quê? Aproveitar tudo que ela, né, pode aí antes de iniciar o processo, porque na cabeça dela, depois ela vai estar proibida de comer os alimentos que ela gosta. Então, isso é um erro, tá? Por que que é errado, gente? Porque quando a gente fala de um processo de emagrecimento definitivo,
a gente tem que pensar em quê? Em algo que é sustentável a longo prazo. E vai ser sustentável a longo prazo você cortar aí da sua vida todos os prazeres, cortar da sua vida os prazeres relacionados à alimentação, tirar da sua vida todos os alimentos que você gosta? Você pode até aguentar ficar sem esses alimentos durante um curto período de tempo, mas a longo prazo não é sustentável. Então, quando a gente pensa em processo de emagrecimento, a gente tem que pensar em quê? Em algo que vai trazer um resultado e que aquele resultado vai ser duradouro, onde eu perco peso e eu mantenho aquele resultado, né? Eu não quero perder e ganhar meses depois o que eu perdi naquele período, né? Então, para a gente pensar em algo definitivo, em algo sustentável, a gente precisa de pensar em quê? Pensar em não fazer despedidas. Porque se você faz despedida e você tem esse pensamento que deixa eu comer tudo agora porque depois eu não vou poder comer mais, você já entra no processo de emagrecimento com medo. Você já entra pro processo tensa, tipo, nossa, eu não vou poder mais comer a minha pizza. Nossa, eu não vou poder mais comer aquela torta que eu tanto amo. Nossa, eu não vou poder mais tomar meu sorvete que eu tanto amo. E por aí vai. Então você já entra pro processo pensando em tudo que você vai perder, sabe? Você já entra pro processo achando ruim entrar para o processo, né? E aí, eu quero que dessa vez vocês iniciem o processo de emagrecimento de vocês de uma forma diferente, que vocês iniciem o processo de emagrecimento acreditando, né? Porque o que eu vou falar aqui é de fato possível, que você pode e você deve emagrecer se permitindo comer o que você gosta e não fazendo o contrário e não, né, restringindo esses alimentos e não restringindo e se proibindo de comer os alimentos que você gosta. Tem uma regrinha que eu gosto muito de falar sobre ela, que é a regrinha 90/10. Onde 90% do seu tempo você vai manter o quê? Uma rotina alimentar saudável, uma base alimentar saudável. E em 10% você vai o quê? Se permitir comer algo diferente, algo que você gosta. Então, se você mantém em 90% do seu tempo uma rotina alimentar saudável e uma base alimentar saudável, não é a exceção que vai ditar o seu resultado. Ou seja, não é a pizza que você comeu ali no final de semana que vai fazer você engordar 3 quilos. Não é o doce que você se permitiu comer que vai te fazer ganhar aí 1 quilo, certo? Então, é a base da sua alimentação que dita o seu resultado. E a partir do momento que você começa a entender sobre o que seria aí, vamos dizer, regra, né, que é 90% do tempo e o que é exceção, você começa a atingir aquilo que a gente tanto comenta aqui, que é a questão de quê? Equilíbrio, né? Ser saudável, ser uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, não significa você ter que comer 100% do tempo saudável, né? Porque quando a gente adota esse pensamento de que eu tenho que comer 100% do tempo saudável, se eu me permito comer algo diferente, por exemplo, eu me permitir comer 2 fatias de pizza, eu já penso que, nossa, eu vacilei, nossa, eu enfiei o pé na jaca, nossa, agora o meu processo está todo perdido. E não é por aí. Então, a ideia aqui é desconstruir um pouco do que vocês construíram aí ao longo de processos de emagrecimento anteriores, né, que vocês já vivenciaram, que provavelmente tiveram aí várias proibições e várias restrições, e ajudar vocês a entrarem para o processo de emagrecimento de uma forma diferente, vivenciando esse processo de uma maneira muito mais leve e muito mais prazerosa. Porque se vocês pararem para pensar na questão aí de alimento, né, o alimento ele está presente em tudo na nossa vida. Ele vai desde as festas a velório, né? Porque até em velório tem alimento, até em velório tem comida, não tem? Então, se a gente parar para pensar, ele tá presente em tudo. Então, a gente precisa de aprender o quê? A se relacionar com a comida, aprender a se relacionar com os alimentos. Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente segue de uma forma muito mais leve e muito mais prazerosa. Entender que os alimentos vão estar presentes
em tudo na sua vida. E se você não aprender a se relacionar com ele, não vai dar certo o seu processo de emagrecimento. Não vai ser um processo de emagrecimento aí definitivo. Então, pensem no processo como um processo a longo prazo. Um processo que vai te dar um resultado, mas você vai manter aquele resultado a longo prazo, tá? E pensando nisso, é muito importante, né, que vocês desconstruam, né, como eu falei, essa questão aí de fazer despedidas, né, que vocês entendam que vocês podem comer de tudo, mas vocês vão precisar de quê? De encontrar o ponto de equilíbrio de vocês, né? Que vocês vão poder comer de tudo, mas que vocês precisam de quê? De equilibrar. Vocês precisam, né, de manter o dia a dia saudável para vocês se permitirem comer algo diferente, ok? Então é isso. Marcela falou aí que um brigadeiro tem o mesmo gosto de 10 brigadeiros. Marcela, é do Você Mais Magra em 21 dias, né, Marcela? É isso mesmo, né? Se a gente comer saboreando, se a gente comer degustando, e a partir do momento que a gente melhora essa relação com a comida, a gente come um brigadeiro e a gente mata aquela vontade. A gente não come, né, 10 brigadeiros com aquela sensação de despedida, no sentido, tô comendo aqui, depois eu não vou comer mais. Então, eu tenho que aproveitar aqui, agora, e esse momento, porque depois eu vou estar proibida, né? É totalmente diferente. Então, quando a gente melhora essa relação, tudo fica mais leve. Muito bom, Marcela. A Fê perguntou sobre a questão do dia do lixo. Eu sou completamente contra o dia do lixo, né? Primeiro, por quê? Porque se a gente parar para pensar, né, na forma como as pessoas usam essa terminologia, né, dia do lixo, a gente está tratando a comida aí como lixo, né? E não é por aí, né? O alimento é o que nos nutre, é o que mantém aí a nossa sobrevivência. Então, a gente depende do alimento para tudo. Então, quando a gente parte dessa questão aí do dia do lixo, a gente está pensando muito na questão da proibição, da privação alimentar. Então, tipo, vou fazer tudo certinho de segunda a sexta-feira, porque no sábado é o meu dia do lixo. Eu vou enfiar o pé na jaca e eu vou comer de tudo, sabe? E aí no domingo a pessoa volta, né, a seguir tudo aquilo ali na risca de novo, né? Então, é como se durante a semana a pessoa tivesse num sistema de prisão alimentar e ela fica até sonhando com aquele dia do lixo, né? E o mais importante, quando a gente melhora a relação com a comida e a gente sabe que se hoje é quinta-feira e me deu vontade de comer pizza e dentro da minha programação semanal tá tudo bem eu comer pizza, eu posso comer minha pizza de forma tranquila e retomar na refeição seguinte e tá tudo bem, sabe? Então, assim, dia do lixo não funciona, não pega, porque é esse sistema de faço de segunda a sexta tudo certinho e aí no sábado, né, ou no domingo, que é o dia que eu defini lá de dia do lixo, eu vou desde a primeira refeição até a última comer, né, exageradamente alimentos que, vamos dizer, não são tão saudáveis. Então, a gente parte da proibição. E, para a gente pensar em emagrecimento efetivo, a gente não deve pensar em proibição. A gente tem que pensar em equilíbrio como um todo, tá bom? Então, é isso. E aí, vamos para o segundo passo aí, então, para vocês, né, iniciarem o processo de vocês. Nós somos, né, muito, né, gente, imediatista. A gente quer tudo para ontem. Vocês já pararam para pensar nisso? É tipo, iniciei o meu processo hoje e eu já quero na semana que vem ter perdido 4 quilos. Eu iniciei hoje e eu quero até mês que vem ter perdido 15 quilos. Não é por aí, né? Se vocês pararem para pensar, vocês não ganharam aí 20, 10, 5 quilos do dia para a noite. Então, não queiram perder o que vocês ganharam aí ao longo de meses do dia para a noite, porque o corpo de vocês não vai responder dessa forma, tá? Então, entendam esse processo como um processo que gradativo e muito importante. Criem metas semanais, criem metas gradativas, respeitando aí os limites de vocês. Então, por exemplo, eu vou iniciar atividade física. Eu não preciso de iniciar a atividade física com 5 vezes na semana. Eu posso iniciar aí na primeira semana com 2 vezes na semana. Depois, na semana que vem, eu vou aumentar para 3 vezes. E aí eu vou construindo o meu ritmo, tá? Então, assim, respeitem os limites de vocês e
pensem nesse processo como se fosse uma escada, sabe? Vai subindo um degrauzinho por vez. Não queira mudar tudo de uma vez só. Porque um dos grandes erros é a gente querer mudar tudo de uma vez só. Ah, eu preciso de aumentar fruta, eu preciso de aumentar verduras e legumes, eu preciso de iniciar atividade física, eu preciso de planejar e organizar as minhas refeições, eu preciso de começar a fazer as minhas compras. E aí, quando você pensa no número, né, de ações que você precisa de iniciar aí, você começa a ficar doida, né? Porque você fala assim, meu Deus, é muita coisa para mudar. Eu não vou dar conta de mudar tudo isso. Então, comecem pelo que é mais fácil, vai iniciando essas mudanças mais fáceis, depois passa para aquelas que são moderadas e depois vocês vão para as mais difíceis. Por quê? Se vocês iniciarem por aquelas que são mais fáceis, quando vocês verem que aqueles hábitos ali já estão mais estabelecidos, vocês vão o quê? Se motivar ainda mais, porque vocês vão ver que vocês estão conseguindo aplicar aquilo ali. E aí depois, se vocês vão para aqueles hábitos que são medianos, um pouquinho mais assim, moderados, né? Para vocês alterarem aí no dia a dia de vocês, vocês já vão estar mais empolgados, porque vocês já conseguiram mudar hábitos anteriores. E aí, quando vocês forem para os difíceis, vai ser aquele pensamento assim, ah, eu já mudei tanta coisa, eu não vou conseguir mudar isso? É claro que eu vou conseguir, né? Então, assim, pensar no processo como o degrauzinho. Eu vou subir a escada, mas vai ser um passo por vez. Eu vou subindo um degrau a cada dia. Não queiram mudar tudo de uma vez, porque se você for com esse pensamento, chances são de você paralisar no meio do caminho e você não conseguir mudar nada. Faça uma listinha, sabe? Pega um papel aí e veja o que é mais fácil de mudar agora. O que é médio? O que é mais difícil? E aí eu vou começar nessa sequência aí que eu acabei de explicar para vocês, tá? E criem metas, como eu falei, metas semanais. Vai construindo essa mudança aí de forma gradativa. Outro ponto muito importante é sobre a questão das refeições de vocês, né? Quando a gente fala sobre processo de emagrecimento, é muito importante que a gente tenha uma base alimentar que seja uma base de alimentos mais naturais, alimentos que a gente chama aí de comida de verdade e que a gente diminua, né, o consumo dos alimentos industrializados, né? Por quê? Porque os alimentos industrializados, eles têm alta proporção de açúcar, alta proporção aí, por exemplo, de gordura, alta quantidade de aditivos alimentares. O que são esses aditivos alimentares? São todos aqueles nomes estranhos que aparecem lá no final da lista de ingredientes. Então, quanto mais nomes estranhos e difíceis de serem pronunciados aí, mais aditivos alimentares tem naquele alimento. E quando a gente pensa em aditivos alimentares, essas substâncias, elas beneficiam quem? Somente a indústria. Ela não beneficia nós consumidores. Então, a gente precisa de se atentar muito para essa questão dos produtos industrializados. Eu não estou aqui para falar para vocês, não consuma nada industrializado. Não, gente, tem coisas que realmente a gente vai, né, precisar de fato de consumir, né? A indústria veio aí para ajudar a gente também, mas a gente precisa de ter uma certa cautela, né? O que é possível de ser consumido de forma mais natural, a gente tentar focar ao máximo nisso e reduzir ao máximo os alimentos industrializados. Então, é aquela famosa regrinha, né? Desembale menos e descasque mais. Então, quanto mais natural for a alimentação de vocês, melhor. E outra questão, né, aproveitando o gancho aqui, eu quero trazer para vocês a importância de 2 refeições aí para vocês já iniciarem, né, amanhã mesmo as mudanças de vocês. Então, uma das refeições que assim, chave para o processo e que vai ajudar muito é o café da manhã. O café da manhã, ele é fundamental, tá? Então, ter um bom café da manhã, um café da manhã que te gere uma boa saciedade, vai guiar todo o seu dia. Se você faz um café da manhã que não tem boas combinações, que não te gera uma boa saciedade, isso pode afetar o seu dia inteiro. Então, é muito importante que você monitore essa qualidade. Então, no café da manhã, é importante que você tenha aí, por exemplo, carboidrato, que você tenha fonte de proteína, se você conseguir inserir alguma fonte de fibra, tudo isso vai ajudar. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. Olha só,
Vamos pensar num café da manhã. Vocês podem colocar ovos, que pode ser, por exemplo, ovos mexidos ou ovos cozidos, que aí no caso entra como proteína, mais fruta, né? A fruta, ela tem o quê? O açúcar da própria fruta, que entra aí como carboidrato. Então, você pode colocar ovos mais fruta mais fibra. O que entraria como fibra aí? Você pode colocar na fruta, por exemplo, linhaça, pode colocar um pouquinho de aveia ou pode colocar chia, certo? E aí você pode colocar nessa refeição também um chá ou um café. Ou, se você não quiser, por exemplo, nesse momento colocar a fruta, você pode usar, por exemplo, a opção ovos mais um suco natural, ou pode usar ovos mais smoothie, que tem várias receitinhas aqui no meu Instagram que você pode dar uma olhadinha também. Outra sugestão, aquelas panquequinhas que eu sempre falo aqui com vocês, ou pãezinhos de frigideira. Então, por exemplo, pãozinho de frigideira, que é aquela receitinha de um ovo, uma colher de sopa de farinha ou farelo de aveia, uma colher de sopa de azeite. Bate ali, mistura tudo, coloque em uma frigideira antiaderente untada, leva ao fogo e vira dos dois lados até dourar. E aí você vai rechear com queijo ou pode rechear, por exemplo, com frango desfiado. Fica uma delícia, fica, né, tipo uma panquequinha e gera uma boa saciedade. E aí você pode associar isso, por exemplo, com um suco natural ou, por exemplo, um suco verde de manhã. Fica, né, uma boa combinação e que vai te proporcionar nesse momento todos os nutrientes que você precisa. Então, gravem essa regrinha. No café da manhã, coloquem aí carboidrato, mais proteína, mais fibra, para que vocês consigam aí ter um café da manhã com boas combinações e ao mesmo tempo que saciem vocês, né, ao longo do dia aí também. E outra refeição que eu quero dar dica aqui para vocês se atentem bastante a ela, é com relação à questão do almoço. Quando a gente fala do almoço, é muito comum as pessoas entrarem no processo e pensarem no almoço só assim: ah, eu quero emagrecer, eu vou colocar só salada. Ou eu vou colocar só salada e proteína. Não, gente, não faça isso, tá? Um prato bem equilibrado vai te ajudar muito no seu processo. Então, por exemplo, tem gente que acha que para emagrecer precisa de tirar arroz e feijão. Não, você não precisa de tirar arroz e feijão. Se você gosta da combinação, mantenha o arroz e o feijão, né? Muitas vezes você deve estar pensando, mas o arroz e o feijão, ele me faz ganhar peso. Mas o que pode estar acontecendo é, você pode estar excedendo na quantidade de arroz e feijão. Então, por exemplo, se você coloca lá 3 colheres de servir de arroz e 2 conchas de feijão, provavelmente está acontecendo aí algum excesso, né? Mas se você equilibra em termos de quantidade, consequentemente, você pode manter essa combinação, não tem problema nenhum. Em termos de qualidade nutricional, a combinação arroz e feijão é ótimo, então você não precisa de tirar. Então vamos pensar aí num modelo de prato, né, padrão aí para o horário do almoço e que vai ajudar vocês com todos os nutrientes que vocês precisam. Então olha só, pensando no prato, 50% desse prato, verduras e legumes, tentem variar de 2 a 3 tipos aí, né, de verduras e legumes. Aí vocês vão colocar 25% de proteína, que vai entrar proteína animal, nesse caso ovos ou carnes em geral, mais proteína vegetal. Quem entra na proteína vegetal? O feijão, ou por exemplo, o grão de bico, ou por exemplo, lentilha, ervilha. Esses alimentos estão incluídos aí no grupo de proteína vegetal. Então, temos 25% de proteína e o carboidrato que você vai colocar nos outros 25%. Quem entra no carboidrato, Roberta? Arroz, macarrão, batatas em geral, mandioca, cará, milho verde cozido, enfim, tem, né, um leque aí de opções. Posso fazer arroz e feijão todos os dias? Se você gostar, ok, tudo bem. Posso alternar o carboidrato? Pode, não tem problema nenhum, né? Como eu já mostrei aqui para vocês, eu mesmo alterno, eu como mais arroz e feijão no final de semana. E ao longo da semana eu vou variando as fontes de carboidrato. Então, assim, vocês podem fazer da maneira como vocês se sentirem melhor. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que uma restrição de forma excessiva e de forma errada não vai levar vocês a lugar nenhum. Pode até te gerar algum resultado a curto período de tempo, mas não a longo prazo. E se atentem muito, muito, tá, gente? Com relação à questão do carboidrato. Por quê? Porque as pessoas
né, rotularam aí que o carboidrato é o vilão, é o malzinho, né? É o capetinha aí da alimentação. Mas a gente precisa de entender o quê? Que o nosso corpo, ele precisa do carboidrato. Então, a gente precisa de se atentar para que a gente tenha aí na nossa alimentação carboidratos, né, que são carboidratos de melhor qualidade nutricional, carboidratos que são mais naturais. E deixar carboidratos, por exemplo, como açúcar, doces, aqueles carboidratos que se compra lá, por exemplo, né, no supermercado, né, biscoitinhos, torradinhas, para um consumo mais eventual. Ter uma base, né, de alimentos que são mais naturais, vai ajudar muito vocês nesse processo. Mas não cortem o carboidrato de forma errada. Tipo, não vou mais comer nenhum tipo de carboidrato, fazendo uma low carb, que eu chamo de no carb, né? Porque a pessoa acha que low carb, ou seja, uma alimentação com baixo teor de carboidrato, é zero carboidrato, né? Faz no carb, nenhum tipo de carboidrato. Isso é errado, porque você aguenta ficar sem o carboidrato somente durante o período de tempo. Depois, isso vai se reverter em quê? Em compulsão, em vontade excessiva por comer carboidrato, vontade excessiva de comer doce, vontade excessiva de comer pão, vontade excessiva de comer arroz, certo? Então, assim, se vocês fazem o processo direitinho, com boas combinações, vai se atentando aí para a quantidade, dá tudo certo. Não precisa de fazer restrições excessivas e de forma errada, tá? E aí, pra gente finalizar, ei, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda! Pra gente finalizar, vou falar sobre o último ponto que é muito importante aí de vocês monitorarem, que é com relação à questão de contagem de calorias. Muitas pessoas entram no processo e parecem uma tabela ambulante de contagem de calorias. Eu falo que tem gente que sabe mais de caloria de alimentos do que um nutricionista, sabe? Porque se você pergunta, isso tem X calorias, isso tem Y calorias. Então, gente, não sejam esses tipos de pessoas, não sejam as pessoas que ficam bitoladas aí em caloria, porque caloria não dita o processo de vocês. Por que eu estou falando isso? Vamos pensar no seguinte exemplo, tá? Um brigadeiro tem 90 calorias, uma maçã, 90 calorias. Se você se basear em calorias, o que você vai escolher? Muito provavelmente você vai escolher o brigadeiro, né? Eu escolheria o brigadeiro se eu estivesse me baseando em calorias. Por quê? É muito mais gostoso do que maçã, né? Não tem nem como comparar brigadeiro com maçã. Brigadeiro é muito mais gostoso. Então, se a gente pensar em caloria, a gente não avalia o quê? Qualidade nutricional. Se a gente partir do princípio da qualidade nutricional e pensar no nosso processo de emagrecimento, o que vai favorecer mais? A maçã, certo? Por quê? Porque o brigadeiro, ele tem mais o quê? Tem mais açúcar, tem mais gordura. Então, pensando no processo de emagrecimento e pensando em saúde, qualidade nutricional, a maçã vai sair na frente, certo? Então, não fiquem focadas em número, em caloria, porque caloria não dita o processo de vocês. E quando a gente pensa em processo de emagrecimento, a gente tem que pensar num processo de emagrecimento que com saúde, né? Porque se eu for me basear só nesse caso aí em calorias, eu vou focar no brigadeiro. E aí, a quantidade de açúcar? E aí, a quantidade de gordura que tem ali no brigadeiro, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que você não está proibida de comer o brigadeiro. Você pode consumir o brigadeiro, mas ele deve entrar aí para um consumo o quê? Mais eventual, um consumo mais esporádico. E aí, se a gente pensar, né, nessa comparação brigadeiro e maçã, a maçã apareceria mais vezes aí, por exemplo, ao longo dos seus dias, certo? Então, é só para mostrar para vocês que escolha baseada em caloria não é uma boa escolha, né? A nutrição, ela evoluiu muito, né? Então, parem de comparar os alimentos por caloria. É muito comum, por exemplo, a gente ir ao supermercado e ver as pessoas ali comparando um alimento com outro por caloria, tá? Então, assim, não se prendam a isso, tá? Se prendam muito mais à qualidade nutricional. O que vai te ajudar mais no seu processo de emagrecimento? O que vai te ajudar a emagrecer e, ao mesmo tempo, fazer com que você tenha um emagrecimento que seja, né, um emagrecimento efetivo, definitivo, mas que também te traga saúde. Por quê? A gente tem que pensar no emagrecimento, gente, com cuidado, com cautela, porque muitas vezes as pessoas entram no processo e elas querem emagrecer a qualquer
custo e submetem, né, o seu corpo a processos de emagrecimento que são altamente prejudiciais para a saúde. Então, a gente tem que pensar num processo de emagrecimento que é um processo que, né, cuida do nosso corpo e não pensar somente em fins estéticos no sentido de, eu quero emagrecer a qualquer custo e não tô nem aí para minha saúde e para o que vai acontecer com ela. Então a gente precisa de pensar com cuidado, né? O nosso corpo é o quê? É o nosso templo, é a nossa morada, é a partir do nosso corpo que a gente faz tudo na nossa vida. Sem o nosso corpo, a gente não é nada, a gente não é ninguém. Então, se você tá acima do peso, tudo bem, ok, mas você não precisa de se machucar, você não precisa de, né, fazer e se submeter a processos onde você vai estar, né, se machucando e acabando com a sua saúde. Então, pense nesse processo como um processo de autocuidado, onde você está nesse processo e você vai fazer, né, coisas aí que vão te fazer alcançar o seu objetivo, mas que ao mesmo tempo você vai estar cuidando de você mesma e não levando a sua saúde por água abaixo, tá? Sempre pensem nisso. Pensem no processo onde vocês vão emagrecer e vocês ao mesmo tempo vão fornecer para o corpo de vocês o que ele precisa, os nutrientes, né? É como se fosse um carro. Se eu tenho um carro e eu preciso de sair com ele lá da garagem, eu vou ter o quê? Que ter combustível no meu carro. Meu carro só funciona à base de combustível. Assim é o nosso corpo. O nosso corpo depende de quê para ele sobreviver? Ele depende de nutrientes, ele depende do alimento, né? Então, eu tenho que pensar em cuidar do meu corpo, em fornecer para o meu corpo o que ele precisa para ele desempenhar as funções dele, o quê? Nutrientes, né? Alimentos que são alimentos adequados e que vão fornecer os nutrientes para ele desempenhar muito bem as funções dele. E é o que eu falo muito, né, com as meninas dos meus grupos de emagrecimento, com as meninas que são minhas pacientes, sobre a questão de pensar a longo prazo. Às vezes eu tô com uma alimentação aqui agora que não está me acarretando prejuízo nenhum na minha saúde, mas e lá na frente, né? Então pensem a longo prazo. Eu posso não estar pagando a conta disso na minha saúde agora, mas e lá na frente, né? Então pensem a longo prazo e pensem na saúde de vocês. Iniciem esse processo pensando na questão de autocuidado, pensando em cuidar de vocês, pensando em se amar cada vez mais, pensando em amar a morada de vocês, né, que é o templo de vocês, que é o corpo de vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu falei muito hoje, né? Nutri tá falante. E falem aqui se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostaram dessas dicas, se eu ajudei a plantar a sementinha aí da alimentação saudável. Muito obrigada pela presença de vocês. Quero notícia aí desses processos lindos de vocês, que vocês possam começar aí amanhã, né, uma nova história em direção ao objetivo de vocês, que vocês iniciem esse processo sem medo, sabendo que vocês podem sim comer o que vocês gostam, que é possível sim emagrecer sem precisar se punir, sem precisar se proibir de comer o que você gosta, sem precisar de cortar todos os prazeres alimentares. É possível emagrecer tendo aí, né, prazer, satisfação em estar fazendo aquilo. É possível emagrecer deixando o seu processo leve e ao mesmo tempo o seu processo ser algo prazeroso e agradável, tá? Então, um grande beijo para vocês. Estou aqui na torcida por todas vocês. Me mandem notícia lá no direct, vamos conversar um pouquinho. Se tiverem tendo qualquer dificuldade, mandem lá para mim também, tá bom?